em Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos, somente esse versículo. As pessoas sempre, eu estava vendo aqui, vendo a Lívia falar, eu estava acompanhando pelo canal no YouTube, né? Que a amiga ficou impactada em saber que a gente entrega a primeira semana ao Senhor, a primícia. Então vamos entender um pouquinho do que é primícia dentro da palavra, gente. E Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Os primeiros frutos estão falando de primícia. Quero pensar com vocês, ainda que de uma maneira muito breve, muito rápida, sobre quando o primeiro é consagrado, o todo é transformado. E é essa a ideia quando nós paramos para pensar na primícia. E é interessante que Paulo está soltando isso, gente, no meio da igreja de Roma. Ele não está no congresso de agricultores, ele não está... Não, ele na verdade está dizendo o seguinte: olha, existe uma chave para o nosso entendimento. Existe uma chave de compreensão sobre tudo na nossa vida envolver primícia. E é isso que eu gosto de olhar para esse texto. Porque ele diz assim: se os primeiros frutos são santos, ou seja, essa primícia, as primícias são santas, todo também será. A raiz é santa, então os ramos serão santos, não tem como. E é essa a ideia aqui. E Paulo está colocando isso para quê? E eu creio que ele tinha 3 propósitos para ensinar a igreja sobre o entendimento da primícia. E o primeiro deles está aí: o reino de Deus sempre começa pela raiz e nunca pela aparência. Essa é a primeira coisa. Se a raiz for santa, e quando você já teve a oportunidade de plantar, como eu plantei já tomate, enfim, outro tipo de mamão, você não vê primeiro, irmãos, nascer para cima. O que nasce primeiro está escondido, é a raiz. E é justamente aqui que Paulo vai nos dar uma grande lição. Por quê? Porque ele está falando da origem, do fundamento. Então, o princípio que nós temos que entender dessa semana, quando você vem para cá, você fecha a sua casa, é justamente que você está investindo no seu fundamento, na sua raiz. Que você está aqui para crescer, porque é óbvio que 2026, por mais que se profetize, por mais que se declare, por mais que se fale, nós vamos passar por luta, gente. Não é possível que nessa altura do campeonato, você sendo minha ovelha ainda continua com um processo de genuidade mental. Não vai ter, vai ser o melhor ano da minha vida e tal. Eu oro para que seja o melhor ano da minha vida, eu oro para que seja uma bênção, mas eu quero que Deus saiba que eu estou investindo na raiz. Porque se a raiz for comprometida com santidade, tudo para cima se resolve. Agora, por que tem crentes desistindo? Porque a raiz não é santa. Porque ele não investe em santidade. Já imaginou? A tecnologia, às vezes nós pensamos nisso. Quanto esforço nós empreendemos para melhorar o ramo. Não, esse ano eu vou trabalhar mais. Esse ano eu vou me envolver mais. Esse ano eu vou produzir mais. A Bíblia diz: meu filho, se a raiz não for santa, não é o galho que vai ser. Se a raiz não for santa, não é o fruto que vai ser. Então aprenda uma coisa: priorize raiz, priorize relacionamento. E é isso que Paulo está colocando para essa igreja aqui. Não adianta você dizer assim: não, esse ano eu vou mudar esse comportamento, esse ano eu vou mudar essa rotina, esse ano eu vou mudar essa atitude. Eu prometo que esse ano eu vou ler 15 capítulos da Bíblia por dia. Não vai conseguir. E por que você não vai conseguir? Porque você quer mudar o galho. Você quer que as pessoas olhem para o galho e digam: olha, isso é um cajueiro. Mas a natureza é de laranja, uma laranjeira, como é que pode isso?
Então não tem como, no reino de Deus, não se começa pelo que aparece. O reino de Deus nos ensina que você tem que começar por aquilo que te sustenta. Porque o que sustenta uma árvore é a sua raiz, é o quanto essa raiz penetrou na terra, e o quanto ela está firme no propósito. Então, gente, preste atenção. Uma raiz não quer dizer que você vai ter uma vida perfeita. Diga amém, diga graças a Deus. Mas a raiz indica que você tem uma vida alinhada. E é isso que Deus quer fazer com você aqui essa semana. Alinhar você para viver 2026 como uma boa terra. Uma boa terra. Então, 2026, Deus deixa de ser complemento para se tornar fundamento na tua vida. Porque raiz fala de fundamento. Então o que Paulo está dizendo? Se a tua vida foi enraizada nele, tudo para cima vai ser diferente, tudo para cima vai dar testemunho, tudo para cima vai suportar o que vier pela frente, tudo para cima vai honrar ao Senhor. Mas se a sua raiz não é fundamentada nele, é uma questão de tempo você revelar que tipo de crente você é. É uma questão de tempo você desanimar, é uma questão de tempo você desistir, é uma questão de tempo você parar. Então preste atenção, se Deus não for a tua raiz, tudo em você fica instável. O segundo ensino que Paulo me traz nesse versículo, que para mim é precioso, é que é a primícia que define o todo. Porque o texto diz, se os teus primeiros frutos forem santos, tudo o mais é. Então Paulo está dizendo aqui algo muito interessante no Antigo Testamento. O que era a primícia no Antigo Testamento? A primícia era a primeira massa. Eram os frutos que nasciam 3 meses antes da colheita. E eles eram tirados e colocados no sacerdote lá no templo. Eram levados como um motivo de gratidão ao Senhor. Então a melhor parte, antes de qualquer consumo, era dedicar ao Senhor. Estar aqui essa semana é você dizendo assim, olha, a minha viagem vai esperar alguns dias, o meu passeio vai esperar alguns dias, o meu propósito essa semana é colocar essa semana nas mãos do Senhor. Irmãos, eu como vocês sou tentado e testado. Eu também tenho filhos e jovens. E desde que começou o princípio da primícia na minha vida, eu disse, não dá. Essa primeira semana eu tenho que colocar na mão dele. Mas por quê? Porque, irmãos, essa primeira semana vai definir o meu ano. Que é isso? Vai. Você imagina, irmãos? Estou passando a primeira semana na casa de Deus, recebendo, sendo talhado, confrontado, trabalhado, restaurado, edificado, renovado. Então se a primícia for santa, tudo mais será. Agora, olha que coisa impressionante. A Lívia falou que a amiga dela ainda não serve ao Senhor. E ela ficou maravilhada. Não foi isso que você falou? Ela ficou maravilhada com a primícia. Você acredita que tem crente que quando você fala assim, eu vou entregar minha primícia, tá maluco? Tá doido? É tão lindo quando a pedra, ao invés de exortar, ela nos ensina, né? Então, aquela amiga dela não tem o menor conhecimento, mas ela achou lindo ficar a primeira semana, Senhor. Você vai falar com alguns crentes que você conhece, mas você está maluco? O que eu vou fazer lá na igreja? Ah, não, está doido, eu vou para o shopping. Pois é, o que define a colheita são os primeiros frutos. É isso que você vai entregar para o Senhor? O que você vai entregar para o Senhor é a sua prioridade? O que você vai entregar para o Senhor é o seu querer, é o seu lazer, sem problema nenhum, irmão. O que a gente não pode reclamar é que a primícia define o resto. Então, se a minha primeira semana eu não entrego para Deus, por que eu vou reclamar daquilo que Ele vai colocar na minha vida em 2026? Então, preste atenção, porque aqui Israel tinha esse conceito. Amanhã eu vou falar sobre isso. Vocês lembram por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia diz, está lá muito claro,
que Abel tirou do melhor. Tirou do melhor. Então Abel deve ter olhado para o animal mais forte, mais bonitão, e disse: é esse que eu vou sacrificar. E a Bíblia diz que Caim tirou daquilo que sobrou, daquilo que ele tinha. Irmãos, eu custo a crer que Deus não deu uma orientação clara para Adão. Adão, eu quero que você aprenda a me dar sempre o melhor da tua vida. Porque como é que um teve uma reação e o outro teve outra? Então não tenha dúvida que Deus havia dado instruções para Adão. Só que a instrução no coração de Abel, mas eu vou falar amanhã, serviu para que Abel olhasse para Deus o melhor, para Deus o meu futuro. Isso acontece na Bíblia o tempo todo. A gente vai ver Gideão lá pegando o animal de 7 anos do pai dele, o animal mais forte, ele sacrifica um animal. Por quê, gente? Que futuro tem um povo que está debaixo da opressão dos midianitas? Então, aprenda algo aqui nessa noite, para você não sair daqui com a menor dúvida. Primícia é uma declaração prática. Eu estou entregando o melhor para Deus. Deus é quem governa o meu tempo, então eu vou dar a primícia do meu tempo para Deus. Por isso que quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a tua Bíblia, é dar um bom dia para Deus, bom dia para o Espírito Santo, bom dia para Jesus. Irmãos, tem gente que já acorda vendo notícia, ligando a televisão. Eu quero me antenar, eu quero saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A primícia do seu tempo precisa ser o Senhor. Acordou, já vai falando com Ele. Acordou, vai vendo, bota lá um louvor, bota lá um vídeo, uma pregação, seja lá o que for, mas começa o teu dia primiciando o teu tempo para Deus. E é esse que não pode faltar, gente. Por quê? Porque se eu entrego o princípio primeiro do meu tempo para Deus, eu vou aprender a ofertar tudo para Ele. Tudo. Então, quando a primeira parte é consagrada, Deus disse: você está me entregando a primeira parte do teu dia, Alexandre? Então fica tranquilo, que esse teu esforço aí vai ser substituído pela minha graça. Eu vou te acompanhar, eu vou botar anjo, eu vou te dar um dia diferente. Como é que você começa o seu dia? Avalia isso, pensa nisso essa semana. É por isso que o apóstolo Paulo afirma: olha, se os primeiros frutos são santos, se a primícia é santa, todo será. Gente, ele não está falando de mágica, ele está falando de alinhamento. Se o primeiro tempo do teu dia é de Deus, todo dia Deus vai estar presente nele. Se a tua oferta, a gente oferta em todos os lugares, gente. Você vai num shopping, está ofertando. Você vai no mercado, está ofertando. Você vai em qualquer lugar, você está ofertando. Que a gente muitas vezes deixa de entender o princípio da oferta, porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Não acreditamos. Quer ver uma coisa? Quem aqui amanhã quer ter o seu dia abençoado? Levanta a mão. Muito bem, quem aqui é esse mês de janeiro, mês abençoado? A pergunta é: quanto Deus está levando a primeira parte? Deus vai levar a primeira parte da sua terça-feira? Ou Ele vai ficar com o que sobrou quando você voltar para casa? Eu tenho pedido isso a Deus, eu tenho dito: Deus, não é possível que aqueles caras lá atrás oravam 4 horas, eu não vou conseguir. E eu estou no cronômetro, meu irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa: os meus dias, desde setembro, dia 12 de setembro para cá, tem sido outros. Porque a gente acorda de manhã cedo, vamos nos ocupar com as coisas de Deus. E eu gosto de levantar com todo mundo dormindo, ela dormindo, os filhos dormindo, só eu e o cachorro. E aí quando eu entro para o escritório, nem o cachorro entra. E ali a gente vai entregar o nosso dia para Deus. Irmãos, tenta fazer isso. Entrega lá a primeira hora do teu dia, 15 minutos.
eu já entrego um pouquinho mais. Mas faça isso para você ver como é que a sua vida vai mudar, vai mudar. Eu quero, quem aqui quer paz o ano todo? Então entrega o primeiro para Deus. As pessoas hoje estão cada vez mais diminuindo a presença delas na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, tem igreja hoje, pastor, que elas estão dizendo o seguinte, olha, tira o culto da manhã. Eu estava conversando com a moça que trabalha lá em casa, eu falei assim, como é que foi lá a sua virada? Eu disse, não, a nossa igreja lá votou que não ia ter culto, votou. O que vocês querem, culto ou não culto? Não culto, não vai ter culto. Na virada do ano eles disseram o seguinte, se alguém oprimido, deprimido entrar aqui, a gente fecha. Nós não vamos deixar a igreja aberta. Irmãos, está assim. Você já reparou que tudo está empurrando a nossa vida para cada vez mais reduzir o nosso tempo com Deus? Vocês são novinhos, não pegaram isso? Eu já peguei. Eu fui criado numa igreja que eu ia para a igreja, irmãos, de manhã cedo para a escola bíblica dominical. Nós sabíamos que domingo era o dia do Senhor. Aí nós íamos para a escola bíblica dominical, saímos da escola bíblica dominical e íamos para o culto. E depois do culto, irmãos, tinha um ensaio. Quem cantava, tinha uma preparação. Alguém lembra disso aqui? Alguém lembra? A gente chegava em casa e engolia comida mesmo. De um modo geral era uma galinha, uma macarronada. E aí, dava a hora da tarde, nós voltávamos. Eu voltava para a união de adolescentes, depois para a união de jovens. Aí nós tínhamos o culto e ficávamos conversando. O domingo do crente era separado para o Senhor. Agora estão reduzindo. Há algumas pessoas que dizem que o bom culto hoje, que o ser humano, algoritmo, só está capacitado para ficar 1h20, 1h30 num culto. Algoritmo. Irmãos, o que eu faço com Atos? O livro de Atos diz que quatro avivamentos no livro de Atos. Todos 3 aconteceram com a pregação da palavra. Só um que não. Então você vai me convencer que é a igreja cantando muito que vai ter avivamento? Vai na contramão do que Atos está ensinando. Os 4 avivamentos apóstolos, 3 foram durante a pregação. Hoje nós vamos em alguns lugares, as pessoas dizem, olha, o senhor vai ter 20 minutos para pregar. Irmãos, 20 minutos não é pregação. É recado, eu vim aqui para dar um recado da parte de Deus. Mas por quê? Porque nós somos uma geração que está sendo desacostumada a ouvir a palavra. E aí, por via de regra, o pastor também pensa, pô, vocês não querem ouvir, para que eu vou pregar? Deixa eu aproveitar a minha vida, o culto acaba mais cedo, eu vou passear. Tem alguma coisa errada, gente. E aí, olhando para esse texto, tem pessoas que dizem assim, Senhor, eu quero a tua... Por exemplo, quem quer a direção aqui de Deus para esse ano? Só desse lado aqui, querem a direção de Deus. Ótimo. Como é que Ele vai dar a direção se você não para ouvir? Quem quer a direção de Deus aqui no meio? Legal. Mas como é que você quer a direção se você só dá a Deus o que você decidiu? Estão entendendo, gente? As primícias, elas não são um ritual. As primícias revelam quem é que está no centro da tua vida. Vocês acham que não teve irmãos aí do Cianhaúma que disseram, não vou não, eu em começar o ano já na igreja. Ontem o apóstolo Maio tem aquela invencionista 12 horas. Assim, gente. O cara não consegue passar 12 horas na igreja, passa uma semana, 1 mês, 2 meses no hospital. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Você me perguntou, o que o senhor prefere? 12 é pouco. Então, meu irmão, em nome de Jesus, essa semana você vai revelar para o mundo espiritual quem é que está no centro da sua vida. Não, você não está entendendo. Essa semana você vai revelar para o mundo espiritual, no centro da minha vida está o Senhor. Eu quero o princípio da primícia. E por último,
Ih, rapaz, misturou tudo agora, hein? Agora foi que foi. Josão, vamos lá, o último. A santificação do todo não acontece por acúmulo, mas por prioridade. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O apóstolo Paulo nos disse que o resto se torna santo pelo que você faz. Eu trabalho, eu faço e aconteça, eu me envolvo, eu canto, eu toco, eu prego, eu evangelizo. Não. O que Paulo diz é que o que você separou primeiro define que vida espiritual você tem. Então tem gente que está achando que trabalhar no reino é ter uma profissão, é assinar carteira. Então aprenda uma coisa: no reino, santidade não nasce por excesso de trabalho. No reino, santidade nasce por relacionamento. E relacionamento define prioridade. Eu vou dar um exemplo aqui. Ela é a minha prioridade. A minha prioridade é Deus e abaixo de Deus é ela. Depois vem meus filhos e você vem em quarto lugar. Por quê? Porque ela é a mulher da minha aliança. Se eu não honrar essa mulher, irmão, quem é que eu vou honrar? E detalhe, olha o princípio da primícia. Eu semeei na vida dela. E olha o que é que eu colhi. Eu tenho uma esposa que me ama, né? Não, vou falar, né? De repente, ela olha para mim e fica paradinha assim. Me ama. E olha o que eu já colhi. Os filhos abençoados que eu tenho. Irmão, quem segura a minha bronca quando eu estou doente é ela. Já tomou isso, já tomou aquilo. Essa mulher já saiu de casa, eu malzão, não tinha remédio. 11 da noite ela pegou o carro e se virou em farmácia. Aí eu não vou honrar o princípio? Vocês acham que eu não vejo? Então todo o princípio que eu tenho para compartilhar com vocês, ela sabe primeiro. E por que isso? Por causa justamente do que Paulo está dizendo aqui. O relacionamento define. Então se eu não tenho um relacionamento, se Deus não é prioridade na minha vida, vai ser o que eu faço para Ele que vai me santificar? Vai ser o que eu realizo na igreja que vai me santificar? Claro que não, gente. Quando você coloca Deus na tua vida no lugar certo, tudo que vier depois Ele santifica. Então não adianta querer fazer sem que Deus seja no centro. Não adianta querer fazer sem que Deus seja o centro da sua vida. Porque não é fazendo que isso santifica. Quando Ele é o centro, Ele diz: agora eu vou santificar. Porque se a raiz for santa, todo mais o é. Se o relacionamento for santo, tudo para frente vai ser santo. E gente, sabe qual é a melhor coisa disso? Que a Bíblia está cheia de exemplo disso. Deus virou um dia para Moisés. Moisés está cansado, querendo levar a coisa na marra. Deus diz: Moisés, para e entra no meu descanso, Moisés. Tire esse peso das tuas costas, Moisés. Você já conversou com um pastor ou com um líder que saiu do ministério? A maioria deles dizem a mesma coisa, só muda a geografia. Eu cansei do ministério. Eu cansei da liderança. Mas como cansou? Se a raiz é santa, todo mais o é. Aonde é que estava Deus que não te renovou? Aonde é que estava Deus que não te restaurou? Aonde é que estava Deus que não te sustentou na hora em que você caiu? Me responda. Você conversa com um pastor, o que houve? Deixei o ministério. O que aconteceu, pastor? Eu cansei. Pastor, como cansou? Não é pecado cansar. Elias cansou. Deus disse: vai lá, bota ele para comer. Agora, Elias, está alimentado, meu filho? Dormiu? Então agora vai para eu falar para você o que eu tenho. Então nessa noite Deus está dizendo que separe essa semana e diga para todo mundo: a prioridade essa semana é estar com meu Deus, é estar na casa do meu Deus, é aprender com meu Deus. Graças a Deus, 2 amém, já me animam, apóstolo. Eu achei que nenhum eu teria aqui, então graças a Deus 2 já saíram. Põe isso no seu coração. E eu termino essa palavra. E por que, gente?
Porque o que a gente está vendo, e eu tenho colocado isso, que o Espírito Santo esse ano está te chamando para você ser simplesmente igreja. Nós temos que nos livrar de invencionices eclesiásticos. Eu gosto muito. Tom Tini conta uma experiência de que ele estava naquela vida alucinada com a igreja e tal, e nada, ele resolveu orar. Um dia ele está dormindo, 2 da manhã, o telefone toca. O porteiro disse: pastor Tommy, pelo amor de Deus, vem para cá. Ele disse: o que houve? O que está acontecendo? Eles têm uma multidão de 2.000 pessoas aqui na porta querendo entregar a vida para Jesus Cristo. Quem fez esse evangelismo? Como é que alguém acorda 2 da manhã com desejo de aceitar Jesus e vai para a igreja? Se a raiz for santa, tudo mais o é. Não é porque você vai fazer muita atividade que vai resolver a vida da sua célula, ou a vida da rede, ou do ministério. Não é esse o princípio, não é esse. Então vamos colocar Deus em primeiro lugar. Amém?